O Senado vota, então, na semana que vem, o projeto de lei para combater as fake news. Empresas, organizações e entidades ligadas aos direitos civis reclamam que algumas medidas restringem a liberdade de expressão. Em um dos pontos da proposta, por exemplo, há a exigência de apresentação de documento e número de celular para cadastro em redes sociais. Em outro, exige que aplicativos como WhatsApp guardem os registros de mensagens em massa. O tema de hoje é: o projeto das fake news protege o cidadão ou é um abuso? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Vamos então para as suas considerações iniciais. Caio, por favor. Pois bem. Bom, o nome oficial e o nome pomposo, desse PL 2630 é Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência Digital na Internet. Olha só. Mas o projeto de lei ficou estigmatizado com o PL das fake news. A questão do debate de hoje é muito pertinente. Esse tipo de lei protege o cidadão ou viola a sua liberdade de expressão. Se eu fosse parlamentar, eu não pensaria duas vezes antes de votar contra essa legislação, afinal ela tem vícios insanáveis. Então, restrições inconstitucionais à comunicação livre entre cidadãos, hiperregulamentação de plataformas digitais, então as redes sociais, o aplicativo de mensagem, quebra de sigilo em contratos de natureza publicitária e aquele velho reforço da ingerência estatal em meios de comunicação privados. Por aí vai. Mas antes de esmiuçar o que o projeto tem de pior, e aqui na busca por uma crítica um pouco mais ponderada e equilibrada, eu queria destacar um ponto desse projeto que suscita uma discussão válida e talvez até necessária. Hoje, em entrevista à Rádio Jovem Pan, querida Rádio Jovem Pan, o senador, que é autor da proposta, ele afirmou o seguinte, abre aspas, o projeto foca em ferramentas que são utilizadas por criminosos, contas falsas e redes de distribuição automatizadas e não identificadas. E aí, em um outro momento, ele complementou, você não tem nenhum tipo de risco de análise ou de derrubada de conteúdo, então a liberdade de expressão está preservada. Portanto, o senador defende que o principal escopo do seu projeto é o que consta aí do inciso 3 do artigo 3º do PL, que diz o seguinte, a lei tem como objetivo desencorajar o uso de contas inautênticas, esse nome é bem importante, contas inautênticas, para disseminar desinformação nas aplicações de internet. E quando você vai para o artigo 4 dessa lei, você encontra aí uma série de definições importantes. Eu vou ler algumas delas para contextualizar aqui esse PL. O que é conta inautêntica? É a conta criada ou usada com o propósito de disseminar desinformação ou assumir identidade de terceira pessoa para enganar o público. E aí, ele também explica o que são os disseminadores artificiais. Então, é qualquer programa de computador ou qualquer tecnologia empregada para simular, para substituir ou para facilitar a atividade de humanos na disseminação de conteúdos em aplicação de internet, os famosos robôs. E, num terceiro momento, o que é uma rede artificial? É um conjunto de disseminadores artificiais cuja atividade é coordenada e articulada por uma pessoa ou um grupo de pessoas, pode ser uma conta individual, um governo, uma empresa, com fim de impactar de forma artificial a distribuição de conteúdo com o objetivo de obter ganhos financeiros ou ganhos políticos. Então, aqui eu queria só propor ao espectador uma questão de fácil resposta. Você acha legítimo que haja contas falsas criadas com o único propósito de disseminar informações mentirosas, ameaças e mensagens difamatórias numa estrutura de rede articulada por grupos militantes organizados? É claro que não. E aqui ninguém está falando de censura ou de moderação de conteúdo, porque o ponto de partida dessa cadeia de desinformação é a utilização das tais contas inautênticas, as contas fake, que não correspondem a uma pessoa real, uma pessoa de verdade. Mas daí surge um problema de natureza prática. Como garantir que um perfil ou uma conta na internet não seja aí uma ficção digital? E mais, como oferecer segurança jurídica no ambiente virtual, garantindo que os criadores e os promotores de conteúdos falsos, conteúdos ofensivos, conteúdos ameaçadores respondam penalmente pelos seus atos na justiça?
Então, para tentar solucionar essa situação, o projeto de lei propõe que a criação de uma conta ela esteja associada a um documento de identidade válido. Pode ser CNH, RG, CPF, por aí vai. Dessa forma, a replicação de perfis falsos ela seria dificultada, embora, obviamente, esse não seja um sistema de controle perfeito. Então, será que esse ponto específico fere a liberdade de expressão? O jeito mais fácil da gente apurar isso é visitando o texto constitucional, né? E está lá no artigo 5º, inciso 4º, né? É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Portanto, segundo a nossa lei maior, manifestar-se de forma anônima, isso sim é abuso da liberdade de expressão e nós deveríamos, teoricamente, adequar a regulamentação das plataformas de internet a esse dispositivo da Constituição. Então, resumindo, esse é um dos raríssimos pontos do PL que são dignos de consideração. A identificação documental de cada usuário numa camada de segurança criptografada e, obviamente, só acessada por meio de ordem judicial. De outra forma, né, a gente está garantindo a impunidade para quem pratica crime no meio online, né? Mas nesse caso, realmente não dá para tomar a parte pelo todo. O projeto de lei é muito ruim. Augusto, suas primeiras considerações, então, por favor. Primeiro eu queria fazer uma observação. O tempo aqui em São Paulo mudou tanto, é porque eu estou concordando com quase tudo dessa fala inicial do Caio. Acho que é por isso a mudança do clima. Mas vamos lá. Boa noite a todas e todos. Antes de mais nada, eu preciso agradecer a todas as pessoas que eu conversei hoje, todos os especialistas que me ajudaram a entender esse tema tão complexo que trataremos no debate hoje. Foram tantos que eu não vou nem nominá-los para não cansar o espectador. Discutiremos hoje o projeto de lei 2630, que institui, o Caio já falou o nome, a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência Digital na Internet. A primeira reflexão que eu faço é que esse texto, dada a sua importância e complexidade, jamais poderia estar sendo votado sem uma ampla e profunda discussão. O relatório e o projeto foram apresentados sem ouvir especialistas, sem a participação da sociedade civil e sem a realização até de audiências públicas. E mais, está sendo votado no meio de uma pandemia, com todas as restrições que as discussões em ambientes virtuais acarretam. Para vocês terem uma ideia da gravidade de se tratar isso em tão pouco tempo, o Marco Civil da Internet foi discutido em nosso país por quase 7 anos antes de ser aprovado. Dependendo da tramitação desse PL, que foi retirado agora, que ficou conhecido como PL das fake news, mas que trata muito mais do que simplesmente isso, o Brasil se tornará pioneiro no mundo nesse tipo específico de legislação. A comunidade europeia está há anos discutindo esse tema sem ter conseguido formar uma definitiva posição. E a necessidade de um consenso, né, sobre isso. A necessidade é tamanha que, vejam, neste momento, atualmente, nos Estados Unidos, há uma discussão de uma lei que pode ser aprovada, fazendo com que a moderação na rede social seja feita de forma mais transparente. E essa lei está sendo construída entre republicanos e democratas, num quase consenso, o que é bastante raro. Bom, vamos tratar inicialmente do tema de forma macro. É evidente que algum tipo de regulação e até moderação do conteúdo nas redes sociais, inclusive nos aplicativos de comunicação instantânea, é importante e pode ser necessário. É essencial abordar, discutir e tratar da disseminação de desinformação de maneira a coibir quem utiliza as redes sociais e os serviços de mensagem de forma organizada e em massa para violar direitos e até prejudicar regimes democráticos. É inadmissível, por exemplo, que se use o dinheiro para, de alguma forma, e geralmente de forma artificial, induzir e criar o debate público. A criação e a propagação de hashtags, por exemplo, dá a falsa impressão de que um grande número de pessoas está falando sobre determinado assunto, quando, na verdade, muitas vezes não são sequer pessoas, são robôs. Há uma colocação bem interessante do advogado Ronaldo Lemos, que é um dos especialistas que eu li hoje, que disse que quando o debate público pode ser comprado com dinheiro, isso torna a democracia refém de grupos ocultos que se organizam para propagar campanhas massivas de desinformação. É totalmente legítimo o interesse em combater a desinformação e as violações de direitos que podem decorrer disso. Mas não é possível admitir que quaisquer medidas ocorram associadas a graves riscos ao exercício da liberdade de expressão e a várias garantias constitucionais que podem ser afetadas quando se pretende regulamentar ferramentas tecnológicas ligadas à informação e à comunicação.
O projeto de lei apresentado tem graves problemas que eu pretendo tratar ao longo do debate. Mas, em linhas gerais, o que chama atenção é que, por um lado, o projeto não trata acertadamente do grave problema de transparência na eventual remoção de conteúdo por parte das empresas proprietárias de redes sociais e aplicativos de mensagem. Tem também graves problemas básicos na definição do que é uma rede social e quais são os formatos possíveis de comunicação virtual. Os erros do projeto de lei vão além ao permitir uma vigilância dos usuários e, principalmente no caso dos aplicativos de comunicação, uma coleta maciça de dados de todos os cidadãos que acessam esses aplicativos. O projeto cria também medidas de cunho discriminatório, ao criar barreiras muitas vezes inatingíveis que dificultarão, e muito, a inclusão digital de uma parcela da nossa população. Para terminar, o projeto buscou fazer, isso é algo recorrente no nosso país, mas o projeto buscou criminalizar condutas como se torná-las crime resolvesse a situação. A intervenção penal, como por várias vezes eu já defendi, deve sempre ser mínima e reservada aos casos de comprovada necessidade. Não que não possa haver a prática de crimes no ambiente virtual, muito pelo contrário. Mas esses crimes, de certa forma, ou já se encontram abarcados pelas legislações atuais, ou então não podem ser tipificados, como era no caso do projeto, em condutas tão genéricas, tão abertas. Vocês percebam o que eu disse era, porque essa parte da criminalização de certas condutas foi retirada do último relatório, esse que foi adiado. Mas como a votação vai voltar em algum momento, provavelmente na próxima terça-feira, nada impede que de alguma forma isso seja recolocado. Eu volto a dizer, o tema é importante, a discussão extremamente necessária e precisa ser feita de forma rápida. Mas o que estamos fazendo aqui é um verdadeiro fast food do processo legislativo, sabe-se lá com qual interesse, jogando goela abaixo de todos nós uma lei que não foi devidamente discutida. A aprovação desse projeto da forma como ele hoje está posto seria um enorme e gravíssimo retrocesso. Vamos então para o debate. Augusto e Caio, por favor. Só complementando aí as informações que o doutor trouxe, né? O autor do projeto, né, o senador Alessandro Vieira, ele justificou a urgência, né, a suposta urgência da votação com uma lacrada. Né? Ele falou, durante a pandemia, a desinformação nas redes mata. Como se... Ele falou isso, né? Falou. Isso como se a gente já não tivesse aí no ordenamento jurídico todos os remédios legais para, de certa forma, combater a desinformação, especialmente num tema tão sensível que está tendo ampla cobertura da mídia e que, enfim, esse tipo de correção é muito fácil. Mas, de qualquer forma, aí vem a segunda justificativa dele, diz o seguinte, abre aspas, durante o processo eleitoral é fundamental evitar que essas ferramentas criminosas estejam à disposição. Então, aí, na verdade, fica implícito um viés muito mais corporativista, né, no sentido de proteger o quê? A hipersensibilidade dos nossos queridos representantes ou daqueles que se pretendem ser representantes, né, principalmente nas eleições aí para prefeito e para vereador. E fica muito claro, né, a verdadeira intenção desse projeto de lei quando a gente lê na seção 4, né, que fala dos serviços de mensageria privada. Isso aqui é claramente inconstitucional, pessoal, mas eu vou ler porque esses artigos, assim, vale a pena trazer isso para o espectador em detalhe para a gente ver a falta de qualidade, né, no processo legislativo brasileiro. Artigo 13. Os provedores de aplicação que prestarem serviços de mensageria, aqui a gente está falando o quê? Telegram, WhatsApp, essas coisas, desenvolverão políticas de uso que limitem o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem a, no máximo, 5 usuários ou grupos, bem como o número máximo de membros de cada grupo de usuários para 256 membros. É engraçado porque você está incorporando no texto legal, né, uma medida completamente arbitrária determinada por uma corporação privada multinacional. Mas tudo bem, tirando essa parte, se a gente pensar em termos de liberdade de expressão, né, quem é o Estado brasileiro para determinar para quantas pessoas eu passo uma mensagem ou não? Se isso não é uma restrição à liberdade de expressão, o que é? Né? Ou seja, eles querem que só o establishment, que só o estamento burocrático, que só as grandes elites, né, da imprensa, da mídia, consigam se comunicar. A comunicação moderna, a comunicação contemporânea do século XXI, ela é uma via de mão dupla. Né? O consumidor de informação, ele também é produtor de informação. O consumidor da opinião política também é produtor de opinião política. E ainda bem que funciona dessa forma. Né? De certa forma, isso é um freio contrapeso do regime democrático.
na questão de análise e formação de opinião pública. Isso daí é muito válido. E olha o que diz o parágrafo 1º, já que a gente falou aí das eleições, esse daqui é pior ainda, doutor. Olha, em período de propaganda eleitoral, tá, estabelecido pela lei tal, e durante situações de emergência ou de calamidade pública, como é o caso, o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem fica limitado a, no máximo, uma pessoa, ou um usuário ou um grupo. Ou seja, você tem que escolher a dedo para quem que você quer replicar esse conteúdo. Se você estiver avisando aí sobre uma emergência, uma situação de risco, você vai ter que saber muito bem quem é a pessoa que você mais gosta. Eu fico imaginando uma mãe aí que tem 5 filhos, né, doutor? Tem que escolher o preferido. Tem que escolher o filho preferido, Vai ser a prova de que não gostam de todos igual. Pode amar todo mundo igual, mas sempre tem aquele filho preferido. Então, assim, isso é um absurdo, isso é tão grande, assim, esse senador da República, a gente está falando de um delegado de carreira, que inclusive era professor, professor na cadeira de repressão a crimes cibernéticos. Isso daqui passa por um gabinete, que aí que são aquelas verbas, aquelas verbas nababescas, de pessoal que eles podem contratar, são verdadeiras empresas cada gabinete. Então, assim, isso aqui está sendo pago com o nosso dinheiro, uma coisa flagrantemente inconstitucional, talvez até pelo fato daquilo que o doutor Augusto trouxe, de não passar por uma comissão e de não ser amplamente discutido, um negócio desse vem a público, isso aqui é uma vergonha nacional. Então, assim, esse eu acho que é o exemplo mais óbvio, de limitação à liberdade de expressão, que vai na contramão de toda a justificativa que esses senadores que estão apoiando esse projeto estão ventilando por aí. É claro que se você proíbe a pessoa de sair disseminando a mensagem para um X número de pessoas, é claro que isso cerceia aí direitos básicos e fundamentais.